jornada Floresça, porque eu me inspirei numa planta chamada rosa do deserto, ou flor do deserto. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem essa planta. Eu tenho ela em casa e eu acho muito interessante porque essa flor ela nasce em meio ao deserto. Ela nasce e floresce em meio a circunstâncias muito difíceis, em meio ao deserto, então é meio ao calor, em meio ao frio. Então, mesmo sendo um lugar inóspito, mesmo sendo um lugar tão cheio de adversidades, essa flor ela consegue florescer, mesmo em meio às tempestades e aos momentos difíceis. Então, eu me inspirei nessa flor porque eu acredito que muitas vezes nós, mulheres que estamos vivendo a menopausa ou que estamos chegando nela, nos deparamos com essa situação na nossa vida. Situações que muitas vezes, por conta, né, dos sintomas ou até questões externas mesmo, nós muitas vezes achamos que não vamos conseguir dar conta. Mas eu acredito, sinceramente, que nós podemos florescer em meio ao deserto. Então, por conta desse nome, por conta dessa planta, eu coloquei o nome da nossa jornada como Floresça. E eu espero, sinceramente, que durante esses 3 dias nós possamos florescer, ok? Bom, peraí. Bom, eu quero me apresentar brevemente. Meu nome é Adriana Ferreira, como vocês já viram, já puderam ver através do nosso grupo. Eu sou formada há quase 30 anos em nutrição, ano que vem eu faço 30 anos em nutrição, e ao longo da minha vida eu galguei, né, a minha carreira, a minha profissão em relação à nutrição, e eu fui cada vez mais buscando, né, conhecimento, mas alguns fatores aconteceram aí num percurso, no meio do caminho. Aos 45 anos, eu fui descobrir, né, tive um diagnóstico de menopausa. Eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Eu estava percebendo que estavam acontecendo algumas mudanças na minha vida, né, no meu corpo, mas eu não tinha o entendimento do que era que estava acontecendo comigo. Então, fui diagnosticada estando na menopausa, cessação ali da menstruação, e foi um dos períodos mais difíceis na minha vida e intensos na minha vida por conta dos sintomas. Como eu não tinha nenhum médico, nenhum profissional de saúde comentou comigo ou me explicou que eu estava entrando na menopausa, eu fui vivendo de uma certa forma solitária aqueles sintomas, até que, buscando outros profissionais, eu descobri que eu estava ali na menopausa e que aquilo estava relacionado aos sintomas. Aqueles sintomas que eu estava vivenciando, eles faziam parte por conta da própria menopausa. E durante esse período, que foi um período bastante intenso, eu descobri, 3 anos depois, um câncer de mama. E por conta do câncer de mama, graças a Deus hoje eu já estou curada, mas por conta do câncer de mama, eu precisei tomar alguns medicamentos e por conta disso eu tive um aumento da intensidade desses sintomas na minha vida. Então, se eu já estava vivendo a menopausa de uma forma intensa, imagina tendo que tomar medicamentos
para diminuir ainda mais o pouco hormônio que eu tinha. Então, foi um período bastante desafiador, e por conta disso, eu decidi estudar mais, eu decidi fazer uma pós-graduação, entender mais o que estava acontecendo comigo, e uma pós-graduação em saúde da mulher, para que eu pudesse também ajudar outras mulheres. E nesse período foi realmente um período bastante difícil, bastante desafiador. Bom, eu também quero deixar aqui para vocês como serão os nossos 3 dias aqui de encontro. Então, hoje, o nosso encontro, nós vamos falar um pouco a respeito do panorama da menopausa no mundo e no Brasil. E também nós vamos conceituar o que é menopausa, o que é perimenopausa, quais são os hormônios que estão envolvidos, quais as mudanças hormonais físicas e emocionais que estão acontecendo conosco. Então, esse primeiro dia, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do que é a menopausa, para que haja um entendimento maior. E amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre os sintomas e as repercussões desses sintomas na saúde da mulher, 40 mais e 50 mais. Eu já posso dizer para você, já posso te garantir que existem catalogados mais de 100 sintomas. Olha só. Então, tem muitas mulheres que falam assim, poxa, mas eu acho que eu estou na menopausa, mas eu não sinto nada. Muitas vezes ela não sente aqueles sintomas característicos, o fogacho, por exemplo, mas ela pode estar sentindo algum outro sintoma que ela não consegue associar à questão da menopausa. E na quarta-feira nós teremos o nosso terceiro encontro. Bom, nós já vamos ter falado sobre o que é a menopausa, nós já vamos ter falado a respeito dos sintomas e as suas repercussões no nosso corpo, e é importante falarmos das estratégias, tá? Estratégias eficazes que vão nos ajudar a atravessar por essa fase tão difícil, mas que, com certeza, existe vida depois da menopausa, fique tranquila. E também, nesse último dia, nesse terceiro encontro, nós vamos ter um presente para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse presente. Bom, eu quero começar também falando um pouco desse panorama, dessa expectativa. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que é o local que está relacionado à saúde, às diretrizes, ele... Opa, peraí, só um instantinho aqui. Opa, peraí. Bom, desculpa. Então, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão que trabalha com as diretrizes, as informações relacionadas à saúde mundial, ela observou que na América Latina, em 1950, a expectativa de vida, né, de nós, mulheres e homens, eram em torno, mais ou menos, de 48 anos. E observou também que, passando-se aí 50 anos, a expectativa de vida pulou de 48 anos para 71 anos. E em 2050, a ideia é que, ou seja, 100 anos depois, a ideia é que a expectativa de vida seja em torno de 80 anos. Olha só, em termos quase, né, que dobra aí a expectativa de vida. E é muito importante, né? Por que será que essa expectativa de vida aumentou tanto? Isso aumentou tanto por conta de vários fatores, né? Aumentou por conta
da questão dos diagnósticos, da questão de ter um maior número de pessoas buscando, né, informação, buscando os hospitais, aumentou também as informações em termos de mídia, então as pessoas buscam mais entender um pouco mais, buscar os meios, né, de saúde, as clínicas, para poder entendendo que a importância de cuidar da saúde, né? Então, durante esse período, houve esse aumento generoso nesse período. Só que, na verdade, é muito importante que a gente entenda também que não basta só aumentar a expectativa de vida, né? Nós precisamos viver esse tempo de uma forma com saúde, com leveza, sem estresse, de forma saudável. Bom, em relação a nós, mulheres, né? Pensando em saúde da mulher, pensando no Brasil, o IBGE, que é um órgão, né, que existe aqui no Brasil, de um órgão de pesquisa, muito respaldado, ele pesquisou e tem a informação de que em 2022 a expectativa de vida da mulher, da mulher e do homem, era em torno de 75,5 anos no Brasil. E a expectativa média de vida da mulher hoje é em torno de 79 anos e do homem em torno de 72 anos. E uma coisa importante também para falar é que quando a mulher ela entra na menopausa, vários fatores, né, vários sintomas, nosso corpo muda e vários fatores interagem com isso ao ponto da nossa expectativa de vida cair e se igualar à expectativa do homem, por conta de várias intervenções, por conta de várias situações, inclusive doenças. Nós acabamos nos igualando ao homem em relação a isso, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o AVC. Então, no nosso caso, por isso, mais um motivo, a importância do cuidado com a nossa saúde nessa fase tão importante da nossa vida. Eu trouxe aqui também uma imagem que eu achei muito interessante. Eu falei, eu tenho que colocar esse slide lá para as meninas verem como isso é interessante. Aqui é uma reportagem que foi feita, né? E eles colocaram assim: o ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Isso aconteceu em 1904. Ou seja, naquele período, né, uma mulher de 40 anos ela já era uma vovozinha. E hoje nós temos vivido, né, uma época bem diferente. As mulheres de 40 a mais, as mulheres de 50 a mais, 60 a mais, estão vivendo de uma forma bem diferente do que a mulher naquela época, né? Hoje nós vemos mulheres de 40 anos tendo filhos, hoje nós vemos mulheres entrando na faculdade, mudando de profissão, casando, vivendo o empreendedorismo, tantas mudanças que nós temos tido nessa fase. E algumas pessoas até dizem os 40, 50 anos seriam os 30, né, na verdade. Então, é muito interessante o que tem acontecido conosco, com nós mulheres. E é interessante também porque a média de idade da menopausa da mulher é em torno de 51 anos. É óbvio que tem mulheres que entram antes e tem mulheres que entram depois. Isso é uma média, um ponto médio, ok? Então, fazendo as contas, nós vamos ver que nós, mulheres, vivemos em torno de 1/3 da nossa vida na menopausa. Então, esse tempo que nós vivemos na menopausa, ele precisa ser vivido com qualidade de vida, né? E o que eu percebo muito com as minhas pacientes no consultório, quando elas chegam, ou até mesmo amigas conversando, as pessoas acham que pelo fato delas estarem na menopausa e sentindo determinados sintomas, que não há nada a fazer,
Então, se ela está na menopausa ou na pós-menopausa, já ainda está com fogacho, ela acha que ela vai ter que passar a vida dela ali com fogacho e não há necessidade ou não tem nada que ela possa fazer para melhorar essa situação. E não é verdade, não é verdade. Sempre há o que fazer e sempre tem coisas importantes que podem ser feitas. E atualmente, cada vez mais. O que acontece muitas vezes é a falta de informação, a falta de poder ter um profissional que possa orientar de forma adequada, com informações atualizadas, e muitas vezes nós, mulheres, acabamos vivendo essa fase de uma maneira muito aquém daquilo que deveria ser. E isso prejudica muito a qualidade de vida, né? Então, é muito importante ter esse entendimento que a menopausa não é o fim, que a menopausa é o início, né? Assim, ele pode ser um novo começo na sua vida, na minha vida. Quantas mulheres estão vivendo essa fase de uma maneira muito interessante? E eu acredito que é por aí o caminho. Também, segundo a OMS, em 2030, teremos 1 bilhão de mulheres com sintomas da menopausa no mundo. Então, é muita mulher vivendo a menopausa. E aqui no Brasil, atualmente, nós temos 30 milhões de mulheres nessa situação, ou seja, é muita mulher vivendo na menopausa, mas, como eu falei anteriormente, muitas mulheres sem informação. Então, elas passam durante esse tempo sozinhas, muitas vezes, passando por tantos sintomas, e sintomas, posso dizer para você, que muitas vezes elas não associam a menopausa e que poderiam ser tratados. Então, isso é muito importante. Eu também trouxe para vocês entender um pouco mais o que é a menopausa, né? O seu conceito. Então, a menopausa é o fim de uma fase reprodutiva da mulher. Ele é marcado pela interrupção da menstruação. Então, durante um ano, essa mulher que não menstrua, é um evento fisiológico, ou seja, não é uma doença, isso não acontece com uma ou com a outra, isso é fisiológico, todas nós vamos viver a menopausa, a diferença é como nós estamos nos posicionando para viver essa menopausa. Mesmo que você já esteja na menopausa, você ainda tem o que fazer para eliminar os sintomas ou minimizar alguns deles, ok? Essa menopausa, a média seria de 45 a 55 anos. A gente viu ali que o ponto médio seria em 51, mas tem mulheres que entram em menopausa precoce, aos 42 anos, aos 40 anos, ou até antes disso. E eu nem estou falando da questão da menopausa cirúrgica, mas estou falando mesmo de algo fisiológico, algo que pode acontecer, acometer essa mulher antes do meio ali, antes desse período que seria mais comum. Bom, quando os ovários, eles nessa fase aí, né, dos 45 aos 55 anos, os ovários eles vão deixando de produzir hormônios sexuais femininos, principalmente o estrogênio e a progesterona. Então, é uma fase onde nós, mulheres, é importante também salientar que o ovário ele já traz a quantidade de óvulos devidos que nós vamos ter durante a vida. Ou seja, quando uma mulher está grávida de uma menina, essa menina, esse bebezinho lá, que está lá no ventre, ela já tem dentro dos seus ovários a quantidade necessária de óvulos. Então, não é que nem o homem, que a produção vai acontecendo, né, ao longo da vida. Não, nós, mulheres, já nascemos com a quantidade que precisamos ter. E o que acontece é que esses ovários, eles vão envelhecendo, eles produzem os hormônios, mas, por vários motivos, eles vão envelhecendo.
Pode ser um envelhecimento fisiológico, né, assim, por conta da idade, com o passar do tempo, mas também esse envelhecimento ele pode acontecer por questões como a alimentação, o uso de determinados medicamentos, xenobióticos, enfim, uma série de fatores que podem acelerar esse envelhecimento, tanto do óvulo quanto do ovário. E aí, por conta disso, há uma diminuição dos principais hormônios, né, que é o estrogênio e a progesterona. Aqui ao lado, eu coloquei uma imagem para facilitar um pouco mais esse entendimento, não ficar algo tão abstrato. Então, de um lado, você tem uma vagina saudável, onde ali você tem o ovário, o útero de forma saudável, você vê um fluxo sanguíneo no tecido ali da vagina, espesso, úmido, produzindo ali muco, essa mulher tem lubrificação, a parede vaginal ela é elástica, o canal vaginal está dentro do tamanho necessário, então ele está fluindo muito bem. Só que com o passar do tempo, ou por essas questões que eu já falei anteriormente, essa vagina ela pode atrofiar. Tudo aquilo que não é usado, ele acaba atrofiando. Então, se você tem uma quantidade de óvulos que vai envelhecendo e vão diminuindo, esse ovário ele vai diminuindo a produção de hormônio, a tendência é ele diminuir. A tendência é o útero diminuir também. Ok? Então, você tem aí também uma diminuição do fluxo sanguíneo, esse tecido vaginal ele vai ficando mais fino, a mulher vai tendo uma menor lubrificação, a vagina vai ficando mais seca, menor elasticidade. Então, muitas vezes a mulher reclama de dor durante a relação, ou então a questão da libido também diminui por conta da diminuição desses hormônios. Então, o canal vaginal encurta. Então, isso vai acontecendo de uma forma fisiológica, ok? E nós temos também a perimenopausa. A perimenopausa, ela acontece antes da menopausa. Ela acontece de 5 a 10 anos antes da menopausa. Então, muitas mulheres, anos antes, já têm uma mudança do corpo e muitas vezes não sabem. No meu caso, por exemplo, eu entrei aos 45 anos na menopausa e hoje eu entendo que aos 35 eu já estava tendo ali algumas alterações hormonais. E eu não sabia, e nenhum profissional me avisou que aquilo já estava acontecendo comigo. Então, já anteriormente à menopausa, a mulher já vive essa perimenopausa, que é uma fase onde essa mulher ela tem várias oscilações hormonais, então, alguns sintomas eles ficam bem marcantes nesse período. E, como, por exemplo, enxaqueca, diminuição de libido, dificuldade de engravidar, alteração do sono, ciclos menstruais curtos, com mais fluxo, então ela acaba sendo um fluxo mais intenso e ela não entende por quê. As cólicas podem aumentar, sangramento fora do período menstrual. E detalhe, ela vai fazer os exames e vai dar tudo normal. Por quê? Porque alguns hormônios, como por exemplo o FSH, ele é um hormônio que ele só vai dar alterado depois de muito tempo. Então, enquanto ele não está alterado, a princípio parece que está tudo muito bem. Mas quando você conhece o seu corpo, você sabe que tem alguma coisa ali que está errada ou que está alterada, né? Então, por isso a importância da gente ter o autoconhecimento, por isso a importância da gente conhecer o nosso corpo, saber como ele funciona, para que nos momentos que a gente entender, perceber que tem alguma alteração, nós sabermos para onde, o que nós podemos fazer, ok? Então, eu costumo dizer que são 4 fases aí da perimenopausa. A primeira fase
seria onde a princípio está tudo bem, né? O ciclo menstrual ele só se torna um pouquinho curto, mas essa mulher continua ovulando, ele ainda é regular, mas passa-se um tempo e esse ciclo ele vai ficando irregular. Ela pode menstruar num mês, não menstruar no outro, e assim vai vivendo, digamos assim. E aí vem a fase 3, os ciclos menstruais com duração de 60 dias. Então, essa mulher ela acaba tendo aí sintomas mais fortes, como as ondas de calor, elas começam a ter os fogachos, os calores noturnos, e também ao ponto dessa mulher perceber que algumas coisas estão acontecendo e esse fluxo está sendo alterado, até o momento que ela vai até um médico e fala, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, estou achando que eu estou entrando na menopausa, e aí o médico vai auxiliar essa mulher. Muitas pessoas me perguntam, mas Adriana, existe algum exame que a gente pode saber se está na menopausa ou não? Bom, exame especificamente não, a não ser a questão do exame, dos sintomas, do exame clínico no consultório. Quem normalmente diagnostica é o médico, e não existe um exame específico que diga assim, olha, você está na menopausa. Né? É óbvio que existem alguns exames que dosam alguns hormônios, e por conta disso, dependendo da fase dessa mulher, esse hormônio pode sinalizar alguma alteração. Bom, os hormônios envolvidos, né? Nós temos, como eu falei, dois hormônios que são eu costumo dizer que eles são os atores principais, o estrogênio e a progesterona. Bom, o estrogênio, ele, durante o período da menopausa, ele não tem uma queda muito brusca, ele não tem uma queda acentuada, ele vai oscilando. E essa oscilação, olha só, gente, ela vai em média aí de 35 a 50 anos. Ou seja, você passa um bom tempo da sua vida com essa oscilação, e dentro dessa oscilação, muitas vezes, o próprio fogacho e outros sintomas também, mas quando você vai fazer o exame hormonal, você vai perceber que está tudo dentro das regularidades. Por quê? Porque ele não tem uma queda muito brusca, como a progesterona. Ele cai aos poucos, né? Então, a mulher passa durante muito tempo sem ter essa noção do que está acontecendo com ela, em relação ao estrogênio. Já a progesterona, ela tem uma queda muito brusca, e ela tem uma queda em torno de 75% mais rápida antes da menopausa. E aí, essa queda, ela causa uma série de incômodos para essa mulher, né? Uma queda muito brusca. Então, as mulheres elas acabam tendo os sintomas mais acentuados que estão relacionados à progesterona, ok? Eu vou aqui interromper o meu compartilhamento. Eu vou entrar para o meu quarto. Deixa eu finalizar aqui. Finalizando aqui a apresentação. E agora eu vou abrir aqui para que vocês possam... alguém queira compartilhar alguma pergunta. Se vocês têm alguma pergunta para fazer, vocês podem escrever aqui no chat. Pode escrever aqui no chat. Ninguém tem pergunta? Pode falar, Andressa, peraí. Deixa eu botar aqui. Olá, Adriana, boa noite.
Boa noite. Boa noite, meninas. Eu achei interessante essa parte final. Eu queria perguntar sobre progesterona e o estrogênio. Você falou que existe essa escala de queda. O que seria, assim, de sintoma que caracterizasse essa oscilação de um desses hormônios, né? Eu estou um pouco antes desse período, né? Tenho 31, mas a gente vê que desde o nascimento a mulher já tem algumas coisas bem específicas que você contou a história aí. Mas só para ilustrar para a gente o que seria essas características, esses sintomas no nosso dia a dia, para a gente se perceber, para a gente entender o que está acontecendo. Perfeito, Andressa. Então, a progesterona, como eu falei, ela é a primeira a cair, né? Ela tem uma queda brusca. E essa queda brusca, que é em torno de 75%, ela já vai gerando alguns sintomas, como eu falei, a enxaqueca, a mulher já começa a perder a libido, acaba ficando um pouco desses calores, mas o estrogênio, eu diria que o estrogênio ele fica mais responsável por essa questão dos calores noturnos e também dos fogachos. Mas a progesterona tem muito essa questão, a progesterona tem a questão também da névoa mental, que nós vamos falar mais tarde, nós vamos falar amanhã a respeito dos sintomas da menopausa, e eu tenho certeza que várias de vocês vão se identificar, e a progesterona está muito relacionada a essa questão também da névoa mental, a questão da mulher, muitas vezes, está falando e sabe quando está faltando alguma coisa na minha palavra, está faltando alguma coisa na minha comunicação, a gente chama de brain fog, né? A névoa mental. A mulher, ela esquece aquilo que ela está falando, ela tem uma frase, às vezes gagueja, esquece muitas vezes de como se faz uma coisa que é tão simples que ela sempre fez, às vezes um bolo, uma preparação, isso pode estar relacionado também a essa queda da progesterona, a questão do fluxo, da mudança do fluxo. Tem mulheres que, quando a mulher ela tem um ciclo certinho, né, mais fechadinho, ela sente logo essa diferença. Mas quando é uma mulher que o fluxo dela na vida já foi, né, oscilante, né, mês menstrua, mês não menstrua, é mais difícil dela perceber essas mudanças, essas alterações em relação ao ciclo e em relação também ao fluxo. Então, a mulher que tem um fluxo médio, ela acaba aumentando esse fluxo e ela começa a perceber que tem alguma coisa errada ali, né, ou alguma coisa alterada, digamos assim. E isso também pode estar relacionado a essa fase. E aí, quando a mulher ela vai chegando à menopausa, nós encontramos sintomas ainda mais, digamos assim, mais intensos, né? Como a questão da sarcopenia, que é a diminuição de massa magra, né? E diminuição de massa magra não é só músculo, é a diminuição de massa óssea, de água, né? E de músculo também. A osteopenia, osteoporose. Então, às vezes, a mulher ela cursa na perimenopausa até com uma osteopenia, que é a diminuição da massa óssea. Mas aí, lá na menopausa ou na pós-menopausa, ela apresenta uma osteoporose. Entendeu? E entendendo que isso leva anos, muitas vezes. Por isso a importância de fazer exames, por isso a importância de buscar informação adequada, de questionar mesmo o profissional de saúde, a nutricionista, o médico, seja quem for, de questionar, olha, eu estou percebendo que tem mudanças comigo, não estou mais como estava antes, o que será que pode estar acontecendo? Eu acho que nós temos que, somos nós, é o nosso corpo, então a gente precisa deixar isso claro e pedir ajuda. Mais alguma pergunta? Está todo mundo calado. Boa noite. Sou eu. Adriana, você falou que ao iniciar sua menopausa, sua pré-menopausa, houve-se uma dificuldade dos médicos, né, da área de saúde
aconteceu comigo a mesma coisa, que eu ia no meu ginecologista e falava, relatava minhas situações, todas aquelas loucuras, e eles falavam assim, não, normal. E nisso eu troquei uns 4 ginecologistas. Quando eu mudei aqui para a região dos Lagos, eu morava no Rio, e eu tinha uma ginecologista idosa, muito boa, porém ela se aposentou e eu não pude dar continuidade no meu tratamento. E quando eu vim para cá, então eu troquei por 4 ginecologistas. Um que eu fui, um senhor de idade que me indicaram, disseram que era muito bom. Eu, ao falar, relatar meu diagnóstico, ele falou assim: não, minha querida, não é nada não. Bebe um chopinho com seu marido e vai andar na orla. Entendeu? E isso, meu marido ficava estressado. Hoje eu sou viúva, né? Eu sou viúva, mas assim, na época eu me casei com 17 anos, né? Meu marido tinha 19. E meu marido estava com 50 e poucos anos, mas não parava, entendeu? E eu estava assim, sem vontade, desanimada, irritada, tudo que acho que tem na menopausa, eu adquiri, entendeu? E o que aconteceu? Eu só fui ser tratada com uma ortomolecular, entendeu? Mas assim, meu marido já tinha falecido, foi depois da Covid, eu perdi meu marido e minha filha em 15 dias. Então, estava uma mistura com luto, com dor, com menopausa, com tudo que você imagina. E uma amiga foi nessa ortomolecular em Copacabana, me avisou, R$ 600 a consulta. Ninguém pode fazer, eu só fui mesmo porque eu recebi lá o dinheiro depois lá da morte do meu esposo. Eu falei, vou investir em mim, porque eu estava acabada, né? Passando tudo que eu estava passando, aquela menopausa. Aí ficou meu filho também, que é homem, também que não entendia bolufa, apesar de nós sermos da área de saúde. Eu trabalhava com neonatal, CTI neonatal. Meu filho também trabalhava no INTO com ossos, mas aí também meu marido era da área de saúde, porém, homem, você sabe, parece que tem uma mente assim, né? Então eu sofri muito. Minha filha, que era casada, depois minha filha também, apesar de eu ter levado logo quando ela fez a primeira menstruação, eu a levei nessa ginecologista, que era minha antiga, sempre fiz um acompanhamento, minha filha sentia cólicas horrorosas, aí que eu associei, que era familiar, porque eu também tinha, só que minha filha, depois que casou, descobriu que tinha endometriose, porque pôde fazer um exame mais profundo. Então, o que eu quero te dizer, nós somos muito, nós mulheres, há um atrasamento muito grande da área de saúde. Eu creio que agora, assim, eu tô tratada, mas eu sinto os calorões, sinto isso, não posso fazer reposição hormonal, eu estou fazendo natural, porque eu tive trombose, eu operei coluna, entendeu? Então, é uma série de... Minha irmã, mais nova, está com 53 anos, minha irmã quase morreu na menopausa. Minha irmã não tinha força de andar, ela ia nos médicos, ninguém passava nada. Sabe o que aconteceu? Minha irmã passou a tomar um remédio que a minha ortomolecular passou para mim. Aí que a minha irmã também melhorou. Entendeu? Então, há uma grande dificuldade. Eu não sei agora. Espero, como essas atrizes estão falando muito de menopausa, não é? As coisas estão bem, mas assim, né, sendo levada à televisão. Ontem mesmo passou no Fantástico, daí eu consegui assistir, mas assim, eu procuro sempre estar assistindo as coisas para eu passar para outras meninas que estão iniciando, para não sofrer o que eu sofri, porque eu sofri muito, entendeu? Eu e minha irmã mais nova. Tereza, que bom o seu relato, né? Porque é o que a gente observa mesmo. Hoje, eu percebo que existe já um aumento, né, de profissionais mais, não diria habilitados, mas com mais consciência em relação à questão da menopausa. Eu acho que muitas coisas novas têm surgido,
A própria questão da reposição hormonal, eu não sou contra a reposição hormonal, eu acho ela válida, mas a reposição, ela precisa ser feita com muito cuidado. Quem diagnostica é o médico, então é ele que vai validar isso, ele que vai conversar com o paciente, tem todo um histórico, todo um cuidado em relação a isso. Muito tempo atrás, por várias questões e alguns conflitos de interesses, foi-se colocado na mente das pessoas que a reposição hormonal causaria câncer. Enfim, muita coisa mudou, muitos hormônios mudaram, mas eu acho que dentro daquilo, dentro dessa validação, eu acho que é válido essa mulher fazer, sim. Não vejo problema nesse sentido, desde que ela seja acompanhada, desde que faça lá todos os exames e dê ok para ela fazer. E quanto à questão da informação, realmente, a informação, como você, eu também não tive profissional de saúde, e isso tem o quê? Não tem nem 10 anos que aconteceu, né? Então, eu percebo que agora tem se falado um pouco mais. Que bom, né? Como você mesmo falou, as celebridades estão aí cinquentando e comentando, falando o que elas passaram. Isso também é bom, porque, de alguma forma, isso faz com que a população veja mais, busque entender e saber o que está se passando com ela. Então, isso também é algo que é muito importante. Você falou da ortomolecular. Na verdade, assim, a questão da menopausa, ela envolve vários fatores, assim, né? Vários em termos de cuidado, de tratamento em relação aos sintomas, envolvem várias questões. Por quê? Porque essa mulher, ela acaba vivenciando um desequilíbrio hormonal. Então, ela acaba diminuindo, ela tendo déficit de algumas vitaminas, que acabam o seu déficit intensificando os sintomas, a falta, muitas vezes, de atividade física. Nós vamos falar sobre tudo isso. Eu só estou dando uma pincelada porque eu estou vendo que algumas pessoas já estão perguntando sobre. Então, acho que é importante comentar um pouco sobre isso. Então, é um conjunto de medidas que vão auxiliar nessa questão dos sintomas, e que não é só a alimentação, né? A alimentação é um fator muito importante, mas existem outros fatores que podem e devem ser levados em consideração quando a gente fala aí de equilíbrio hormonal. Né? Então, não pode ser só a questão da alimentação. Por exemplo, alguém falou aqui em relação aos fogachos, né? Eu não lembro agora aqui quem, mas alguém falou em relação à questão dos fogachos. Os fogachos, a gente vai falar sobre eles, esses sintomas amanhã, mas os fogachos, eles estão muito relacionados à questão do hipotálamo, né? O hipotálamo que controla a questão de temperatura. Então, e o hipotálamo, ele sofre a ação do quê? Do estrogênio e da progesterona. Então, quando você diminui esses hormônios, a tendência, os órgãos que são influenciados por eles vão acabar oscilando também. Então, por conta disso, o hipotálamo que está lá em cima, né? Por conta de um hormônio que está lá embaixo, mas o hipotálamo que está lá em cima, ele acaba tendo essa alteração de temperatura. E isso pode gerar tanto os calores noturnos, que são aqueles calores que muitas vezes a mulher acorda de madrugada, sentindo calor, suando, com a fronha molhada, e também os fogachos que podem acontecer a qualquer hora do dia. Então, é todo um conjunto de situações que devem ser vividos, e isso perpassa por vários fatores que nós vamos compartilhar nesses dias, principalmente na quarta-feira, nós vamos estar falando das estratégias. Então, o que a gente pode fazer para minimizar esses sintomas, ou evitá-los, ou até mesmo tirá-los, né? Evitar que eles possam dar continuidade na nossa vida. Isso também pode acontecer.
né? Então, isso é um fator importante, e também a questão, principalmente, a questão do equilíbrio hormonal, porque os sintomas acabam acontecendo pela essa oscilação e essa alteração hormonal. Então, quando a gente trabalha essa questão do equilíbrio, e não necessariamente precisa ser a reposição hormonal, através de práticas integrativas, que a gente vai falar isso na quarta-feira, você tem uma melhora muito grande em relação... Eu, por exemplo, como eu tive um câncer de mama, eu não posso fazer reposição hormonal. Então, eu tive que encontrar estratégias para eliminar esses sintomas ou para minimizá-los na minha vida. E eu consegui. E por isso que eu estou aqui. Eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento e mostrar que não é o fato de você estar na menopausa que você vai viver com os sintomas da menopausa. Ok? Então, acho que tem mais pergunta aqui, não tem? Alguém falou dos fogachos. Sinto muito calor. A Socorro, né, colocou aqui que ela sente muito calor e fica muito irritada. Então, o calor existe por conta disso que eu falei, e essa irritação também é por conta da diminuição do estrogênio e da progesterona. Na verdade, nós temos... acaba acontecendo uma alteração de humor. Então, tem horas que está depressiva, tem horas que está irritada, tem horas que está ansiosa. E isso acaba... E isso, sim, gente, é porque como a gente não sabe, a gente acha que vai enlouquecer, né? E aí quem está do nosso lado acha que é frescura. Tem muito profissional de saúde que acha que não quer atender a mulher na menopausa porque ela é poliqueixosa. E ela é poliqueixosa por conta justamente disso. E ela precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Então, a gente precisa de um profissional que seja homem ou seja mulher, mas que ele seja empático, né, com a nossa situação. Todo mundo que estiver com sintomas deveria fazer algum tratamento ou reposição? Na verdade, eu vou muito além disso, Carolina. Na verdade, você não precisa chegar na menopausa para você ter que cuidar da sua saúde, para evitar que você tenha sintomas, entende? Uma mulher de 30 anos... né? Aí a Andressa, por exemplo, que comentou, né, já é uma fase que ela precisa cuidar da saúde, porque vocês vão ver na quarta-feira, nós vamos estar falando a respeito de como impacta, como a diminuição do estrogênio e progesterona impactam em vários órgãos do nosso corpo, coisas que você provavelmente vai falar, nossa, agora eu estou entendendo por que eu passei por isso, agora eu estou entendendo por que eu estou sentindo isso. Então, quanto mais cedo você entender a importância de cuidar da sua saúde, de você fazer atividade física sim, de você melhorar a sua alimentação, uma alimentação anti-inflamatória e outros fatores, você vai, é como se fosse um banco, uma poupança. Você lá aos 30, você começa a poupar para você nos 50 e 60 você poder usufruir. Isso é o que deveria ser ensinado para a gente, né? Explicado para a gente desde lá de sempre. Mas muitas vezes isso não foi falado, não foi comentado, mas aí eu digo, sempre há o que fazer. Não é porque você chegou agora aos 60 que você está com tantos sintomas que não há nada para ser feito nesse período, entendeu? Qual a média de tempo que permanecem os sintomas após a menopausa? Isso depende muito da mulher. Por exemplo, tem mulheres que vão cursar a peri, a menopausa e a pós-menopausa com o mesmo sintoma. Tem mulheres que depois da menopausa, na pós-menopausa, isso melhora. Tem mulheres que relatam assim, eu não sinto mais enxaqueca, ou eu não sinto mais fogacho. Isso vai variar muito de mulher para mulher. Por isso, a importância do autoconhecimento. Né? Então, você vai percebendo que essas mudanças não estão mais acontecendo. Né? O fogacho foi no início, no primeiro ano da menopausa, e depois você vai vendo que isso foi mudando. Então, isso é muito de mulher para mulher. Isso varia muito, ok?
Cuidar da saúde como boa prática, ok. Mas desconheço dos cuidados específicos adicionais. Não entendi, Carolina. O que você considera como cuidados específicos adicionais? Escreve para a gente aqui, para a gente poder entender um pouquinho o que você está falando aqui. Se tem algum... A Márcia perguntou, né? Ela quer saber se tem algum alimento que pode ajudar a amenizar os sintomas. Sim, tem vários alimentos que podem ajudar. Eu já vou dar um spoiler aqui, levemente, né? A linhaça, o inhame. A linhaça, ela tem ômega 3 e ela é um fitoestrógeno, e ela pode auxiliar muito nessa questão. Então, ela pode ajudar nisso. Existe também, gente, uma coisa muito interessante, é que muitas vezes o déficit de determinadas vitaminas acabam intensificando essas questões. Então, por exemplo, mulheres que estão nós que estamos na menopausa, né, eu já estou na pós-menopausa, acaba sendo comum a questão da depressão, a questão da ansiedade, e muitas vezes essa questão da depressão, ela está relacionada à questão hormonal, né? Porque caindo o estrogênio e a progesterona, você tem uma diminuição de neurotransmissor, como serotonina, dopamina, que são neurotransmissores relacionados ao prazer, ao bem-estar, a questão do relaxamento. Então, se você diminui isso, você fica mais tensa, você já, né, não tem tanto prazer assim em fazer as coisas. E, além disso, você acaba, muitas vezes, tendo um déficit de algumas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina B12. Hoje, se você for fazer, a maioria da população for fazer exame de B12 e vitamina D, é uma tristeza, porque tem muita gente com baixa dessas duas vitaminas. E tanto a vitamina D quanto a vitamina B12, as duas estão intimamente relacionadas à questão da depressão. Não quer dizer que todo mundo que esteja deprimido esteja com deficiência dessas vitaminas, mas muitas mulheres estão com essa deficiência. E quando você dosa e você suplementa ela, você tem uma melhora, mesmo ela estando na menopausa. Olha que interessante. E até alimentos que nós comemos podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente, piorar os fogachos, piorar aquele acúmulo, né, de gordura na nossa barriga, que a gente chama de gordura visceral, que é perigoso, porque essa gordura visceral, ela não é uma gordura superficial. Então, por conta mesmo aí da progesterona, né, essa mulher, ela muda a conformação da gordura dela. Então, antes ela tinha uma gordura o quê? Que era nas ancas, no bumbum, nas pernas. E quando ela vai entrando na menopausa, ela vai tendo aí uma mudança de conformação do corpo. Então, ela acaba tendo a barriga um pouco mais protuberante, né? É aquela gordura da maçã, a barriga da maçã, e não mais a barriga da pera, não mais o corpo da pera, né? E por conta disso, essa mulher ela tem um aumento da gordura visceral. E essa gordura visceral, ela é altamente prejudicial por conta aí das questões cardiovasculares, da sensibilidade, da falta de sensibilidade à insulina, por conta da obesidade. Nós, mulheres, vamos tendo uma dificuldade, uma diminuição, na verdade, da perda de peso, mas é possível perder peso, sim, da forma certa, adequada. Então, tudo isso acaba intensificando não só sintomas, mas também alterando o nosso corpo. Então, muitas situações vão acontecendo, mas sempre, como eu falei, sempre há o que fazer, e a alimentação ela pode contribuir junto com outras medidas também, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma
para a menopausa sim, acabou a saúde. Ah, tá. Os cuidados para a menopausa em si. Ah, tem várias questões que nós podemos trabalhar em relação à questão da menopausa. Por exemplo, nós falamos muito mais da alimentação, né? E às vezes da atividade física também, mas nós podemos trabalhar a questão do sono, a questão do estresse, que são fatores que na menopausa eles ficam muito exacerbados. Uma mulher que não dorme, ou dorme mal, ou tem um sono picado, dorme e acorda, né, 2, 3 horas da manhã, não consegue mais dormir, quando chega o dia, ela está um bagaço. Né? E hoje a gente já tem, e a gente vai falar sobre isso na quarta-feira, hoje a gente já tem estudos assim bem plausíveis, bem interessantes, falando a respeito da insônia, e essa insônia ela acontece por conta, nessa fase, né, da menopausa, por conta da diminuição do estrogênio e da progesterona, e isso pode levar a um quadro de demência. Não quero dizer que todo mundo que tem insônia vai ter demência, não é isso. Mas aí a gente tem que tratar essa insônia, a gente tem que trabalhar esse sono dessa mulher, modular esse sono para que ela possa ter um sono restaurador. Não só essa mulher, né, mas de forma geral, mas eu falo mulher porque é o meu público, é com quem eu trabalho. Mas existem vários meios e estratégias que a gente pode trabalhar esses sintomas e esse equilíbrio hormonal. Mais alguém quer perguntar? Todo mundo tão caladinho, mudinho. Vocês podem apertar, gente, o microfone para falar. Podem falar. Alguém aqui passando pela fase da névoa mental, por exemplo, de estar falando e, de repente, parar de falar e falar assim, meu Deus, o que eu estava dizendo mesmo, hein? Ou então, uma palavra que você não consegue completar a frase, lembra da palavra, mas não consegue falar. Tem muitas mulheres que falam em relação a isso, a questão da névoa mental, a questão da diminuição da memória, né? Um déficit de memória em relação a essa questão. Alguém mais quer falar sobre? Você está, Tereza? Ruth, pode falar, Ruth. Pode ir ao microfone. Boa noite. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Terra linda. Eu não consigo muito mexer nesse negócio aqui, não estou nem achando onde é que escreve. Mas pode falar que eu estou te ouvindo. Eu tive, na minha entrada na menopausa, problemas psíquicos, né? E tive várias causas, né? Mas, graças a Deus, eu uso as medicações e tenho tido muito bom. Graças a Deus eu estou me controlando, mas eu tive problemas sérios psíquicos, sérios mesmo. Mas Eu acredito. as medicações estão sendo controladas. Agora eu falo que foi Deus que me orientou para me tomar um chá, quando eu comecei com essas coisas. Chá de orégano, vocês acreditam nisso? Chá de orégano. Ele virou meu companheiro. Já tem não sei quantos anos que eu tomo chá de orégano. Eu não sinto calorão, eu sou quente na cama, eu pego um fogo que vocês não fazem ideia. Eu sou toda nada. Não tenho problemas dessas coisas. O chá de orégano é um santo remédio, gente. Usa pra vocês verem. É uma bênção de Deus. Eu nunca vi como que pode. Se meu marido me chamar 2, 3 vezes na semana, 4, eu estou prontinha.
Então, às vezes nem ele chama e eu estou pronta. Eu não tenho essas coisas, não tenho mesmo. Então, eu creio Bom, que o chá do orégano, ele tem me ajudado. E a minha questão com Deus, né? Com Deus, que eu não. Eu levo os meus problemas para Deus, eu não fico me preocupando. Então, Deus tem me orientado muito. que bom, Ruth. Muito bom você falar sobre isso, porque existem, né, fitoterápicos e existem óleos essenciais de plantas, né, de ervas, de especiarias, que eles têm uma importância muito grande em relação à questão mesmo dos sintomas. Eu não lembro, não sei se foi a Carol que comentou ali a questão de saber, né, o que pode ser feito, né, em relação à questão da menopausa. Existe aí os óleos essenciais, existem aí os fitoterápicos, chás, infusões, que nós podemos fazer e utilizar para minimizar essas questões. Então, isso é mais, e nós vamos falar sobre isso também. E então, aguarde esses próximos capítulos, esses próximos dias. E eu quero também, assim, eu quero encerrar agora, né? Nós falamos aí, que gostei bastante de vocês terem compartilhado, de poderem dizer aquilo que vocês estão vivendo, e o objetivo é esse, de trazer para você, de que vocês se sintam à vontade de se colocar aqui, de se expor aqui, porque o objetivo é esse, e o objetivo de colocar, fazer o Meet, não no YouTube, também foi esse, de estarmos mais próximas. E eu quero dizer para vocês o seguinte, meninas, nós vamos fazer uma foto aqui, um print, eu gostaria muito que vocês abrissem só um pouquinho a câmera para a gente tirar foto, não se preocupe. E eu também quero dizer o seguinte para vocês, olha, quem fizer, né, nós vamos tirar um print, e quem postar, né, no seu Instagram, quem tem Instagram, postar no seu Instagram e marcar aí, né, a Nutri, Adriana.Ferreira, vai ganhar um presente. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente. Deixa eu colocar aqui o meu Instagram. Coloquei aí, Adri, é adrianaferreira.nutri, né? Ah, perfeito, isso mesmo. Então, meninas, vai lá, anota, vamos postar, e aí vocês vão ganhar um presente que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou dizer para vocês, eu amo presentear, tá? Vamos lá, vamos fazer o print? Deixa eu fazer aqui meu print, vamos lá todas nós. 1, 2, 3 e... Oi, peraí, só um instante. Peraí. Peraí. Já foi. Vou só salvar aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Tem mais pessoas aqui. Vou ver se eu consigo colocar mais gente aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Pronto. Foi. Deixa eu tirar aqui. Gente, então, foi mais uma vez, muito obrigada pela presença de todas vocês, pela abertura que vocês tiveram de compartilhar aí as situações de vocês. E, gente, olha só, amanhã nós vamos falar sobre esses sintomas. Eu vou explicar para vocês por que alguns sintomas acontecem, para que vocês possam entender um pouco o que está se passando com vocês, ok? E, então, não faltem, compartilhem com as amigas de vocês os links que estão lá. E na quarta-feira nós vamos ter aí um presentaço para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, ok? Gente, muito obrigada, gratidão pela vida de vocês. Muito obrigada. E amanhã tragam as suas dúvidas também, ok? Obrigada, meninas.